Nossos principais obstáculos hoje para vir ao templo do Senhor são dois que eu considerei nesse sermão: o nosso inimigo, amém? E a nossa carne, amém? Muitas vezes nós somos impedidos de vir ao templo adorar ao Senhor, porque o inimigo prepara situações que nos impedem de vir à casa de Deus, ou muitas vezes é a nossa carne, que realmente nós sabemos que a nossa carne é terrível, e nós temos que vencer o desejo da carne. Graças e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de cumprimentar, nós temos dois visitantes aqui nessa noite, Ingrid e Rubens. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos já abrir nossas Bíblias, Salmo 121, amém? Salmo 121. São 8 versículos apenas esse salmo, amém? Nós vamos ler todos. Assim diz a palavra do Senhor: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vinda, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, acabamos de ler aqui a Tua palavra, Senhor, e mais uma vez nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha, Deus, nos ajudar a refletir sobre esta palavra que acabamos de ler, Senhor, porque nós cremos, Pai, no poder da Tua palavra, o poder infalível da Tua palavra, porque Tua palavra ela é soberana, poderosa, inerrante, absoluta, Deus, e ela tem o poder de transformar nossas vidas, Pai. Por isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que mais uma vez nessa noite, o Senhor venha, Senhor, não por minha vida, mas pela Tua palavra, Senhor, tocar o coração de cada um que está aqui nessa noite, Pai, e que cada um possa sair daqui diferente da maneira como entrou, Pai, transformado pela Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar-se, amém? Aleluias. Esse salmo é um salmo maravilhoso, né? Eu creio que muitos já conhecem ele, né? É um salmo tremendo, e é um salmo que é uma verdadeira expressão de fé, adoração e confiança ao nosso Deus, amém? Mas para nós entendermos um pouquinho, né, o que o salmista está querendo dizer aqui, sobre a autoria, não se sabe ao certo quem é, provavelmente é um salmo de uma pessoa anônima, amém? E o que o salmista está dizendo? Por que ele está cantando esse salmo? Amém? São os peregrinos, por isso que esse salmo ele é chamado de salmo de peregrinos ou salmo de degraus. Amém? Por que peregrinos? Porque eram os peregrinos que iam ao templo nas festas lá em Jerusalém, festas de Pentecoste, festa da Páscoa, dos tabernáculos. Eles iam e entoavam esse salmo. Por isso que é chamado salmo de peregrinos, amém? E também salmo de degraus, por quê? Por causa dos degraus do templo lá em Jerusalém, amém? Eles tinham que percorrer todos aqueles degraus para chegar ao templo, para poder celebrar essas festas, amém? E esse salmo era entoado pelos riscos que as pessoas corriam, porque eles vinham de longe e muitas vezes corriam riscos, amém? Ou eram animais selvagens, ou eram bandidos, malfeitores que atacavam o povo. Então existiam grandes riscos naquela caminhada até Jerusalém, e eles entoavam esse salmo que era um salmo que eles adoravam, eles expressavam sua fé, sua adoração e sua confiança em Deus, para que Deus os guardasse até que eles chegassem ao seu destino para adorá-lo ali no templo, amém? E o interessante, irmãos, refletindo um pouco sobre essa questão, eu comecei
a pensar sobre isso, né? A palavra não diz isso, mas isso foi uma elucubração minha, né? E eu via o seguinte, que parece que os riscos que eles corriam nessa trajetória até o templo em Jerusalém era maior do que as necessidades que eles tinham em buscar a Deus lá naquele templo para adorá-lo, amém? Então nós começamos a perceber o quê? Que o povo ia ao templo, não era para buscar solução para as suas necessidades, mas ia ao templo para adorar a Deus, amém? E eles corriam riscos, e não era fácil chegar até aquele lugar, amém? Mas eles iam porque ali era o lugar de adoração ao nosso Deus, amém? E eles iam para adorar o Deus ali, amém? Eles iam porque queriam buscar a presença do Senhor, e eles buscavam a presença do Senhor lá no templo, amém? Hoje parece que as coisas mudaram um pouquinho, né? Hoje parece que, eu não estou julgando, né? Não estou dizendo que a nossa igreja não acontece isso, amém? Amém? A nossa não, mas as outras pode ser que aconteça. Nós hoje, muitas pessoas não vão ao templo, à casa de Deus, para adorá-lo, como o que de mais importante é para a vida das pessoas, adorar o nosso Deus, mas a maioria vai em busca de uma solução para os seus problemas, em busca de uma solução para as suas aflições. Não que nós não devemos buscar a Deus nos nossos momentos de dificuldade, absolutamente, amém? Porque aqui o salmista, ele enfrenta problemas, ele enfrenta dificuldades, e ele ora a Deus, e ele sabe que o socorro dele vem do Todo-Poderoso, amém? Mas nós temos que ter a nossa prioridade, a primazia é o que? Adorar ao Senhor, amém? E eles iam no templo para adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Hoje, a situação ela mudou um pouco, né? Os riscos não são mais os riscos que existiam naquela época. Hoje nós não temos para vir para a casa do Senhor, para vir ao templo, adorar ao nosso Deus, nós não nos deparamos com animais selvagens, amém? Às vezes nós nos deparamos com alguns animais humanos aí fora, né? Que são terríveis, até piores do que animais selvagens, mas isso à parte, nós não nos deparamos com feras, né? Com animais, nós não temos as mesmas dificuldades que eles tinham de percorrer caminhos longos, né? Debaixo de situações adversas, tanto climáticas como de obstáculos, montanhas, de rios e tudo mais. Hoje nós temos um conforto maior, amém? Nós não temos esses mesmos tipos de problema, mas nós temos obstáculos também, e os nossos principais obstáculos hoje para vir ao templo do Senhor, são dois que eu considerei nesse sermão: o nosso inimigo, amém? E a nossa carne, amém? Muitas vezes nós somos impedidos de vir ao templo adorar ao Senhor, porque o inimigo prepara situações que nos impedem de vir à casa de Deus, ou muitas vezes é a nossa carne, que realmente nós sabemos que a nossa carne é terrível, e nós temos que vencer o desejo da carne, temos que vencer a concupiscência da carne, e isso não é fácil, porque nós sabemos que a nossa carne, ela sempre pende muito para o lado ruim da vida, amém? Então nós temos que vencer esses dois inimigos, que é esses dois obstáculos, que é o nosso inimigo e a nossa carne, amém? O tema que eu dei a esse sermão, desculpa, eu devia ter falado logo no início. Cadê o Nazir? Está aí, né, o Nazir? Nazir, para você, Nazir. O Nazir precisa do tema para ele colocar lá no YouTube, né? O tema é a nossa fonte de proteção. Reflexões sobre o Salmo 121, amém? Esse é o tema. Falando um pouquinho agora, discorrendo nos versículos desse Salmo. Os versículos 1 e 2 diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o salmista fala, levanto os meus olhos para os montes, ele está ali identificando o quê? Que existem obstáculos. Os montes para o salmista são os obstáculos que ele tem que transpor para chegar até o templo, até a casa de Deus, amém? Ali nós podemos representar como os montes, as dificuldades, as tribulações, as adversidades que o salmista teve, que os peregrinos tinham que enfrentar para chegar até a casa de Deus, amém?
Aí outra frase desses 2 versículos: de onde vem o meu socorro? Olha como é importante essa frase, da onde vem o meu socorro? Aqui o salmista está reconhecendo a necessidade da ajuda de Deus, amém? Porque a partir do momento que ele pergunta, de onde vem o meu socorro? Ele está querendo dizer o seguinte: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu sozinho talvez não consiga chegar lá. Eu sozinho talvez não consiga transpor esses obstáculos que estão à minha frente. Eu preciso de ajuda. Aqui então o salmista reconhece a necessidade da ajuda. E a ajuda que nós temos é de Deus, amém? Isso é muito importante para nossas vidas, amém? Esse salmo ele vai começar a ensinar muitas coisas para a nossa vida prática. E uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é reconhecer essa necessidade que nós temos da ajuda de Deus. Porque hoje, infelizmente, o homem, em função da sua inteligência, de todo o avanço tecnológico, né? Hoje nós temos aí a inteligência artificial que está chegando com força total. O homem, ele se sente muito poderoso. E muitas vezes ele reputa todo aquilo que ele faz, toda a sua capacidade na sua força, na sua própria força, amém? Ele não reconhece que ele precisa de uma ajuda divina, amém? Mas nós sabemos, nós que cremos no Senhor Jesus, nós que cremos nesse Deus poderoso, sabemos que sem a ajuda dele, nós não somos nada e não podemos fazer nada, amém? Glória a Deus por isso. E aqui ele continua: o meu socorro vem do Senhor, aleluias. O salmista reconhece que a ajuda dele não é ajuda humana, amém? Não é ajuda racional, não é ajuda que ele encontra aqui nessa terra, mas é uma ajuda divina. Eu tenho 2 versículos aqui, Provérbios 3, 5 e 6, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, amém? Esse é o nosso Deus. Nós temos que reconhecer que nós não podemos nos estribar no nosso conhecimento e na nossa capacidade, mas sim na capacidade de Deus de nos ajudar. E ele ainda completa: quem fez os céus e a terra? Esse socorro vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra, amém? Ele aqui vai além, ele olha além das habilidades humanas, amém? E aqui ele fala os céus e a terra, tanto na esfera física quanto na esfera espiritual. Lá nos versículos 3 e 4 diz assim: ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Esse é o cuidado de Deus para conosco, amém? Deus cuida de nós, Deus zela por nossas vidas. A preocupação de Deus para conosco não tem limites, amém? Ele nos ama, Ele nos protege, amém? Aleluias. Nos 5 e 6, o Senhor é o seu protetor, como sombra que protege, Ele estará à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Aleluia. Os perigos diurnos e noturnos. Quando a frase que diz sombra que o protege se refere à proteção e ao abrigo que Deus nos fornece, amém? Ele nos cobre com sua sombra, Ele nos protege, Ele nos dá um abrigo de proteção. Quando ele diz, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite, aqui ele está falando sobre perigos visíveis e perigos obscuros. Ele está falando sobre perigos físicos e perigos espirituais, amém? Aleluias. Lá no 7 e 8, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Este é o consolo que nós temos, a certeza da presença de Deus em nossas vidas, aleluias. Lá o Senhor, em Romanos 8,31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o Deus que nos protege, esse é o Deus que está conosco, amém? E quando ele fala que ele vai proteger a sua saída e a sua chegada, Deus está dizendo o seguinte, ele vai
proteger todos os ciclos da tua vida, amém? Ele vai te proteger quando você sai de manhã para trabalhar, e vai te proteger quando você voltar do teu trabalho à tarde. Ele vai te proteger quando você sair para uma viagem, e vai te proteger quando você voltar de uma viagem. Ele vai te proteger quando você traçar um plano, um projeto para a tua vida. Ele vai te proteger quando esse projeto se finalizar. Todos os ciclos da tua vida, Deus vai estar atuando em todos os ciclos das nossas vidas, em nome de Jesus, aleluias. Confiando em Deus no nosso dia a dia. Confiar em Deus é cultivar uma confiança profunda e inabalável no nosso Deus. Confiar na sua proteção, na sua fidelidade e no seu poder, aleluias. E como que nós podemos fazer isso? Primeiro, pela oração, amém? Entregar as nossas preocupações nas mãos do Senhor, amém? E nós temos a Bíblia que nos mostra essas verdades. Lá em Salmos 55, 22, a palavra diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, aleluias. O segundo ponto que nós devemos nos apegar para podermos ter essa confiança inabalável em Deus, é na palavra do Senhor, aleluias. Porque na palavra nós vamos encontrar as promessas de Deus para as nossas vidas, e essas promessas é que vão fortalecer a nossa fé, e vão nos dar confiança no Senhor, aleluias. Lá em Romanos 10, 17, a palavra diz: a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, aleluias. A nossa fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, aleluias. Lá em Josué 1,8 a palavra diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, aleluias. Meditar na palavra dia e noite, amém? Meditar na palavra dia e noite. Nós temos que comer a palavra do Senhor, nós temos que estar em contato com a palavra do Senhor, amém? Isso diariamente. Se nós quisermos ter a nossa vida protegida, a nossa vida direcionada por Deus, a nossa vida guiada pelo Senhor, nós temos que nos apegar à palavra de Deus, aleluias. Terceiro ponto, para que nós possamos ter essa confiança profunda e inabalável no nosso Deus: gratidão. Foi dito aqui hoje, foi falado sobre gratidão, amém? Cultivar atitude de gratidão, reconhecer a fidelidade de Deus, lembrar das bênçãos que Deus já nos concedeu, amém? Porque nós lembramos frequentemente dos nossos problemas, nós visualizamos nossos problemas, parece que nós vivemos os nossos problemas, mas quantas bênçãos o Senhor já não nos entregou, quantas vezes Ele já nos abençoou, e nós esquecemos disso, amém? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo que ele anotava todas as bênçãos que ele recebia de Deus, para poder estar ali constantemente lendo aquelas bênçãos, e relembrando de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Porque nós muitas vezes temos o coração ingrato, irmãos e irmãs. Muitas vezes nós esquecemos do que Deus fez, reclamamos demais, nós reclamamos, pedimos, enxergamos sempre o problema na nossa frente, mas não reconhecemos tantas e tantas bênçãos que o Senhor nos deu, amém? Foi dito também hoje aqui, o levantar, quando você se levantou hoje de manhã e pôde abrir os seus olhos e respirar e ter esse sopro de vida, é uma bênção tremenda de Deus na tua vida, amém? E nós temos que reconhecer isso, aleluias, amém? E são coisas que nós temos que ter marcado em nossa vida. E nós temos um exemplo vivo e muito recente, eu e minha esposa, né? Em dezembro nós não sabíamos se ela iria sair ou não daquele hospital, né? Para quem não sabe, ela sofreu um infarto fulminante, teve uma morte súbita no hospital, teve que ser ressuscitada com desfibrilador, 30 dias de UTI,
E ali nós não sabíamos se ela ia sair, e hoje está aqui no culto conosco. Que bênção tremenda é essa, amém? Isso é uma bênção que eu não posso esquecer nunca, apesar das dificuldades que eu tenho que enfrentar, apesar de todos os problemas e adversidades que me virão ainda pela frente, mas eu tenho que olhar para trás e dizer: o Senhor já me abençoou muito na minha vida, e eu só tenho que agradecer, ter um coração grato a Ele, pelas bênçãos e os livramentos que Ele me concedeu, aleluias. Nós não podemos ser ingratos, não podemos ter um coração ingrato, amém? Aleluias. Quarto ponto, confiança. Confiança durante as dificuldades, as atribulações, diante das adversidades. Lá em Isaías 41:10 a palavra diz: por isso não tema, estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, aleluias. Aleluias. Ouvindo uma frase dessa, um versículo desse, não era nem para você gritar aleluia, era para você gritar aleluia pulando em cima da cadeira, gritando, pulando, gesticulando, porque é uma promessa tremenda, é uma promessa tremenda. Não tema, eu estou com você. Deus está dizendo, não sou eu. Deus está dizendo: não tema, eu estou com vocês, eu estou com cada um de vocês, não tenha medo, eu sou o teu Deus, aleluias. Oh glória, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te segurar com a minha mão direita, aleluias. Esse é o nosso Deus. Que Deus tremendo é esse, aleluias. Quinto e último ponto, orientação, aleluias. Através da oração e da palavra, temos que buscar a orientação de Deus para nossas vidas. Muitas vezes tomamos decisões, tomamos caminhos que são de acordo com a vontade do nosso coração, e a palavra diz que o coração do homem é enganoso. É tão importante nós buscarmos no Senhor direção para as nossas vidas. Às vezes tomamos, os caminhos eles são infinitos à nossa frente, podemos tomar direções infinitas, mas quando nós estamos direcionados por Deus, diante de tantos caminhos que se apresentam, nós vamos tomar o caminho certo, amém? E Deus vai nos mostrar a direção certa, aleluias. Lá em Salmo 119, 105, a palavra diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, aleluias. A palavra do Senhor nos garante isso, amém? Nos garante a direção certa, a direção que vai nos trazer sucesso para a nossa caminhada, amém? E para encerrar, e para relembrar tudo aquilo que nós dissemos até aqui, nós estamos, irmãos e irmãs, em constante risco, amém? Nós vivemos num mundo que está sob o domínio do inimigo. A palavra diz: o mundo jaz no maligno, e o maligno, como dominante nesse mundo, como aquele que impera nesse mundo, ele está armando armadilhas a todo momento e em todo lugar para nos pegar, amém? A palavra diz que ele ruge que nem leão ao nosso derredor para nos tragar. O inimigo ele não dá descanso, o inimigo ele não descansa, e é por isso que nós temos que buscar em Deus a proteção para nossas vidas, amém? E esse salmo ele diz exatamente isso. Quando eu olho para os montes, quando eu olho para os obstáculos, aleluias, eu pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do meu Deus, do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o Deus poderoso, o Deus criador, que criou tudo que existe, os céus e a terra. É nesse Deus que eu creio, e é nesse Deus que eu tenho que me apegar, em nome de Jesus, aleluias. A nossa fonte de proteção é o nosso Deus poderoso, amém? Nosso objetivo é crer, adorar e confiar, ter fé, adorar e confiar em nosso Deus, naquele que tem todo o poder sobre nossas vidas e tem todo o controle sobre nossas vidas, amém? E vou deixar só uma frase para nós encerrarmos aqui. Eu gostaria que vocês guardassem essa frase no coração. Os peregrinos enfrentaram
todos os desafios para estar na presença de Deus. Nós temos a presença de Deus para podermos enfrentar todos os desafios, amém? Aleluias. Eles tiveram que passar por muitas dificuldades, por muitas provações, para poder entrar na presença de Deus, porque Deus habitava lá no templo em Jerusalém, amém? Mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nós temos o Deus que já habita em nós, e esse Deus que habita em nós, nos dá força e coragem para enfrentarmos todos os desafios que estão ou irão se apresentar diante de nós, amém? Glória a Deus. Fiquem com essa palavra no coração, amém? E que essa palavra possa edificar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém?